Espaço Empreender, a voz de quem contribui com o desenvolvimento de nossa cidade. Emprego, oportunidades, negócios e um pouco da história de nossos empreendedores. Espaço Empreender, aqui na Tirol FM. Bom dia para você da Rádio Tirol, estamos iniciando pelas ondas 87.5, mais uma edição do nosso Espaço Empreender, aqui nas ondas da Tirol FM. Espaço Empreender, onde a gente traz pessoas que possam contribuir com as suas histórias de vida, tanto profissional quanto pessoal, não só empresários, mas como também pessoas das mais diversas áreas de atuação pessoal e profissional aqui da nossa região. E no dia de hoje, com satisfação, recebo Rafael Antônio Gribler. Um prazer, irei conversar com o Rafael, que aliás, por alguns anos, nós compartilhamos do mesmo ambiente, que foi o ambiente escolar, fomos colegas de escola, no Gomes Freire de Andrade. E com satisfação recebo o Rafael no dia de hoje para contar um pouquinho da história dele, algumas curiosidades que possa contribuir com a gente. Bom dia, Rafael, seja bem-vindo aqui na Rádio Tirol. Com satisfação te recebo hoje para conversar, recordar talvez um pouquinho dessa história aí, Rafael. Bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo certo, Rafael. Olha, talvez um pouquinho da tua história eu conheço, que é a história escolar, né, Rafael? Mas profissionalmente, outras situações que ocorreram após a escola, infelizmente a gente perdeu o contato, e vamos descobrir no dia de hoje aí que a gente possa contribuir com os nossos ouvintes. Primeiro, Rafael, eu queria que você contasse pra gente a família Gribler, sua família, ela é natural de onde, Rafael? Bom, os meus pais são natural, minha mãe é natural de Salvador do Sul e meu pai é natural de Poço das Antas. E eles se conheceram no interior, né? Foram para Porto Alegre e depois vieram aqui para Teutônia para montar um negócio próprio. Depois de um certo tempo que trabalharam em Porto Alegre, vieram para cá. Isso ali por 85, 86, mais ou menos nesse ano que eles vieram para cá para começar um negócio próprio, né? Então você já é teutoniense? Eu sou teutoniense, eu já nasci aqui em Teutônia. A minha primeira irmã nasceu em Porto Alegre, mas os outros dois filhos, que eu e minha irmã, já nascemos aqui em Teutônia, aqui no Ouro Branco, bem pertinho aqui. Que bacana. E você hoje colabora com seu pai na empresa familiar que vocês têm, né? Isso, hoje eu trabalho com eles, né? Ajudo a tocar o negócio, cuido de toda a parte da venda, da administração do negócio, eu que já tô tomando conta, né? Bom, Rafa, vamos começar com a tua história, a tua infância, como é que foi a tua infância, o colégio, o Gomes Freire, como é que foi? O colégio Gomes Freire tem ótimas lembranças, né? Principalmente daquelas salas, né? Que a gente ficava lá, fazia um pouco de bagunça. Mais, um certo tumulto, mas também ao mesmo tempo nunca deixando os estudos, né? Sempre seguindo junto ali, nunca saindo muito fora, fazendo a diversão, né? Mas ao mesmo tempo estudando. E toda a infância ali, desde das primeiras séries, estudei no Gomes, né? E até o final, até o terceiro ano. E sempre aqui em Teutônia, sempre bem próximo daqui. Bacana, Rafael. Aliás, o Rafael, a gente no futebol, principalmente na educação física, olha, nós tínhamos bons jogadores para a época, hein? Poderíamos, certeza, algum poderia ter saído profissional, acabou não acontecendo, né, Rafael? Com certeza, né? Aquelas educação física, a gente tinha bons atletas ali, pena que a gente não levou isso em frente, né? Não seguimos carreira, né? Porque tinha possibilidade, né? Outros colegas, eu lembro muito bem, né? O Rafael, inclusive, tinha uma perna esquerda, um chute muito forte, né? O Frederico também era um bom jogador, Frederico Altman, né? Também era um bom atleta, o Frederico poderia ter seguido também carreira, outros né, colegas que a gente tinha, e era um momento, né, Rafa, talvez até de atrito que a gente tinha no futebol, que era normal da juventude, né? Porque a gente levava muito a sério o jogo, né? Ninguém queria perder, é verdade, né? Isso era natural, né? Mas a gente volta e meia dava um escorregão ali, uma coisinha ali, ninguém queria perder, né? Volta e meia dava uma discussão, mas sempre depois voltava tudo ao normal. Ficava um dia talvez ali meio querendo acertar o outro depois, né? Mas
E o bacana é o seguinte, né? Embora os atrizes lá, né, quando fazia a educação física, jogavam em times adversários, mas quando tinha o Rafa até pode me ajudar, quando fazia confraternização na escola, de séries contra séries, interséries. Aí se juntava e acabava o atrito, né? Era todo mundo junto e... Eu não sei se tu lembra, não, Thiago, mas quando a gente tava na 5ª série, nós ganhamos a intersérie, nós ganhamos da 8ª série. Então, só pra ver como o nosso time era bom, porque a gente era bem mais novo, né? Mas a gente tinha... Realmente a gente tinha aquele espírito de competição, né? Verdade. E quando se juntava, né? Quando a gente era o time que todo mundo jogava do mesmo lado, a gente se defendia. Era como irmão ali, um do lado do outro, e não dava chance, né? Eu me lembro dessa aí, Rafael, que bom que você tocou nessa história aí da 5ª série, que nós ganhamos, inclusive, aqui dentro, que foi fantástico, né? Ninguém esperava, né? Foi uma surpresa, né? O time dos pequenos, dos mais novos, vai lá e ganha das outras séries, né? É verdade. Eu lembro aqui do Thiago Schneider, né? Isso. Na época era eu e o Thiago, a gente era goleiros, né? Isso. O Rafa jogava mais um ataque, o Frederico, o zagueiro, o Batata. Enfim, a gente acaba esquecendo dos demais, até a gente pede desculpa aí se a gente tá fazendo injustiça, como óbvio que a gente tá fazendo injustiça, estamos esquecendo que passa na Rafa. Mas que bacana que a gente pode compartilhar esses momentos aí com os nossos ouvintes. Bom, Rafa, ao longo da sua infância, o que você tem vivo assim na sua memória desse tempo assim, que você se recorda mais? Me recordo muito do colégio, né? Foi um tempo assim realmente muito legal, que a gente tinha uma turma muito unida, né? Depois a gente acabou se perdendo um pouco, cada um foi para um lado e tal, mas era um tempo muito bom, né? Muito legal de você ir pro colégio e conversar e ter aquela bagunça até, né? Até me lembro que quando a gente teve a turma foi dividida porque era muito grande, né? E daí a gente ficou uma turma dividida da outra, mas nunca, sempre o pessoal unido, assim, conversando no intervalo, né? E realmente fica na lembrança esses momentos bons, né? Falando de escola, Rafa, qual é os professores que você mais lembra, assim, que você guardou um carinho especial? Tem alguém, não? O professor de educação física, o cara não esquece, né? Ainda mais guri, né? O Marcelo, mandar um abraço pra ele. O Marcelo, que tá ainda no colégio também. A professora Asta, né? São tantos professores, agora eu não lembro o nome, né? Mas que estão junto aí. Eu me lembro, Rafa, no começo das séries iniciais, afinal de contas a gente estudou desde do jardim juntos, né? A primeira professora, a professora Marlise, não sei se você lembra. Verdade, lembro, sim. Que era a professora Marlise era uma mãe pra gente, né? Depois no pré a gente teve uma professora um pouco mais rígida, bem mais rígida, né? Que até situações que a gente, naquela época, a gente era como se fosse um quartel, né? No pré, não foi fácil, né? Não. Até falando da professora Marlise, eu não sei se tu lembra, mas um dia a gente foi acampar no minicampo, e só pra ver como, talvez isso hoje tenha mudado um pouco, mas como a nossa infância foi um pouco diferente, né? E isso que fica marcado, a gente foi acampar e num sábado, e lá a gente encontrou alguém encontrou uma cobra, né? Não sei se tu lembra ou não. E foi matado a cobra, né? E daí no outro dia foi levado pra aula e a professora Marlise abriu a cobra, mostrou, né? Fez toda uma aula de biologia ali, de como era o funcionamento. Foi algo muito legal, até... fica na memória. O tempo passa, né? Imagina naquela época você fazer um piquenique, que era um acontecimento fantástico pra gente na época, né? Nossa, fazer um piquenique no minicampo, né? Era um fato... O cara esperava o ano inteiro, né? Que era extraordinário naquela época. Hoje em dia, se você pegar, talvez a maioria das crianças, né? Dizer que vai fazer um piquenique dentro do município,
Vamos pedir, primeira coisa que vamos pedir, tem um Wi-Fi lá? É verdade, né? E, Rafa, você, depois de formado na escola, você falava até comigo fora do ar aqui que fez curso técnico, buscou... como é que foi? Isso, como eu vi que o futebol não ia dar certo, né? Daí eu decidi então fazer um técnico em informática que estava bem alta para seguir um caminho. Já ainda ali no final do ensino médio, eu comecei a fazer esse curso técnico para definir a minha profissão, né? Para ter uma experiência ali para ver se era realmente aquilo que eu queria, né? Então eu iniciei o técnico em informática, foram 2 anos do técnico em informática e no final tinha um estágio, né? Daí eu fiz o estágio e fui contratado daí, né? Você, da onde veio essa vontade de fazer o técnico em informática? Teve influência de alguém ou foi pelo fato de você talvez lidar no dia a dia em casa? Como é que foi isso? Como é que surgiu a vontade? Do técnico em informática foi porque na época, né, tinha toda aquela questão do início, já tinha computador, mas era talvez até um pouco de novidade, assim, pra gente, né? E então foi realmente para conhecer o computador, para conhecer o funcionamento, foi realmente porque eu gostava de jogar no computador, então eu gostava de estar no computador, então eu pensei, então eu vou fazer algo ligado ao computador. Então esse foi o interesse de fazer o técnico em informática, né? Que naquela época também acredito que você deve ter avaliado a questão do crescimento no mercado, né? Possibilidade de trabalho e tudo, né? Se escutava muito falar, hoje ainda também se escuta que a tecnologia é algo muito fundamental, né? Então, já de olho nisso, era algo que eu gostava de mexer e que também eu teria a possibilidade de conseguir um trabalho, de conseguir um emprego, de conseguir crescer profissionalmente naquela época ali que a gente está com 16, 17 anos, 18 anos, que a gente está, né, tentando amadurecer, né, para conseguir o nosso dinheirinho, conseguir se sustentar, criar os nossos... Criar asas, né? Isso aí. Rafa, você fez estágio e em qual empresa e qual foi o seu primeiro emprego de forma efetiva? Daí eu fiz estágio na Sertel, na Matriz, que daí a gente até começou a tocar um projeto de um site para as lojas Sertel, né? Na verdade era uma ideia interna deles lá de fazer porque naquela época começou a surgir a internet, venda pela internet, algo nesse sentido. E daí o meu estágio foi voltado justamente nisso, em fazer um site, uma ideia para eles olharem, né, verem como é que ia funcionar, como é que não ia funcionar, se era algo que valia a pena ou não para eles, né? Então eu fiz todo esse estágio de meio ano que eu tinha para fazer meu trabalho de conclusão também do curso. Então eu fiz meu estágio desse meio ano na Sertel. Daí, enquanto eu estava na Sertel, a Solis de Lajeado, eles prestavam serviço para a Sertel. Então eles viram que eu estava fazendo o site lá e era um negócio deles, então eles resolveram no final do estágio me contratar. Então daí eu fui contratado pela Solis de Lajeado para trabalhar com eles lá. E você ficou quanto tempo com a Solis? Na Solis daí eu fiquei mais ou menos uns 8 meses ainda com eles. Me formei no curso técnico, né? Me formei no ensino médio também, no 3º ano. E daí eu fiquei mais um período com eles lá, trabalhando na Solis, desenvolvendo sites daí. Bacana. E como é que foi para você daqui a pouco ver a possibilidade que não era o que você queria fazer, Rafa? Que nem a gente conversava antes, né? Eu gostava muito do computador, comecei a desenvolver sites com aquela ideia inicial da Sertel. Depois na Solis era isso que eu fazia, desenvolver sites, a programação dentro de um site, de como funcionar, de como você clicar num lugar, fazer algo diferente, nesse sentido, de cadastros. Mas ao mesmo tempo que eu estava fazendo aquilo, eu estava percebendo que aquilo não mais me motivava, né? Não era algo assim que eu pensava assim, daqui a 10 anos é o que eu quero estar fazendo, né?
Então ali foi um momento que eu pude, através do técnico, ter uma experiência, né? E ao mesmo tempo de ver que aquilo não é que eu queria seguir, né? E você, logo isso, ou antes disso, você tem um histórico de uma empresa familiar do seu pai e da sua mãe, né? Que é a madeireira. E o teu pai ou sua mãe já haviam feito o convite antes de você começar o técnico? Como é que foi esse processo? Esse processo, na verdade, assim, desde pequeno, a gente lá em casa, a gente é entre 3 irmãos, né? São 2 irmãs e eu. Os nossos pais, eles nunca nos fizeram uma pressão, assim, você tem que trabalhar, você tem que fazer aqui algo, né? Foi sempre algo natural, né? Algo natural. A gente ajudava quando a gente queria na empresa, né? Quando criança ainda, queria fazer alguma coisa. Eu gostava muito de pegar, quando o pessoal ia fazer as entregas, né? Ir junto no caminhão e conversando com os motoristas, né? E desde pequeno eu estava no meio, mas nunca de uma forma assim como trabalho, né? Então, só que naquele momento que eu estava ali na Solis, já desenvolvendo os sites, eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? E um dia eu estava, até meu pai vinha me buscar, e ele começou a contar como é que estava a empresa, como é que estava acontecendo o negócio, e a gente numa conversa ali, então meu pai falou, olha, eu tô precisando de gente para trabalhar no escritório, daqui a pouco, se tu acha que tu topa, né? Foi algo assim, não foi nada pressionado, foi uma ideia que a gente estava trocando, e eu falei, olha, vamos tentar, né? Assim como no técnico eu fiz, vamos tentar, vamos levar essa ideia em frente, né? Vamos ver na prática como é que vai funcionar, né? Daí, então, eu decidi largar o emprego na Solis e começar a trabalhar de uma forma efetiva, contratado na empresa dos meus pais, né, junto com eles. Você fez mais uma graduação, né, Rafa? Fez logística, né? Isso, daí a única coisa que meu pai sempre nos cobrou, né, na família, foi a questão do estudo, né? Que ele queria que todos os filhos se formassem no ensino médio, se possível fizesse um técnico, se possível fizesse uma faculdade, né, que teria a escolha, claro, de fazer ou não, mas que tinha uma certa pressão. Você tem que fazer algo, né? Você tem que fazer algo para ser alguém na vida ou para conseguir prosperar na vida. Então essa era uma exigência um pouquinho que os meus pais tinham. Então eu comecei a trabalhar e eu resolvi fazer um curso de logística, né, que cuida dessa parte de armazenagem, de distribuição, que é muito ligado ao negócio da empresa, né? Então decidi fazer um curso já ligado à empresa para desenvolver o negócio, né? Para a gente não ficar na mesma situação, mas para a gente conseguir desenvolver um pouco o negócio, né? E como é que foi esses primeiros dias na empresa? Você logo se sentiu, olha, vou tocar mesmo o negócio, é pra mim, esse é o meu chão, é o que eu vou fazer? Como é que foi? Como é que está sendo ainda, né? Não, hoje já faz algum tempinho, né? Mas lá no início, assim, foi um pouco difícil, né? Até por ser questão de pai e mãe trabalharem juntos, né? Essa questão foi um pouquinho delicada até a gente conseguir determinar, porque você determina assim, essa sua função, tudo, mas ainda acontece um pouco do pai, né? O pai e a mãe. Isso, são meu filho, né? Então, tem que fazer assim, tem que fazer assado. E no início deu um pouco de atrito, já no início pensei em largar, pensei daqui a pouco seguir outra área, mas ao mesmo tempo que eu pensava mas o negócio é o que eu quero, né? É o que eu quero, vale a pena, né? Todo negócio que você quer ter, ele tem um certo grau de dificuldade que você tem que enfrentar, né? Então eu decidi enfrentar essas dificuldades, né? Sempre procurando pontuar bem divisão, família e negócio, tentar pontuar ao máximo, né? Então
não foi fácil, mas ao mesmo tempo, se você tem um objetivo que você quer alcançar e que você tem gosto por aquilo, é mais fácil de você passar pelos objetivos, né, pelas dificuldades. Você encontrou alguma dificuldade, por exemplo, na sua formação, no período que você estava estudando, para implementar de repente algumas mudanças que eram necessárias dentro da empresa, e talvez o pai e a mãe, pelo fato de ser uma empresa familiar, e fazer de uma maneira que se julgava correta, dizer, olha, Rafa, a gente sempre fez assim, não vamos mudar? Ou você enfrentou esse tipo de situação? A empresa dos meus pais, hoje a empresa tem mais de 32 anos de mercado, de negócio, né? Então, você ali com 18 anos, fazendo faculdade, né? O pessoal já com funcionários também que, além dos meus pais, os funcionários sempre que trabalharam na empresa são funcionários que são antigos, né? São pessoas que, como a empresa é uma empresa antiga, tem muitos funcionários antigos também. Então, não foi fácil, muitas vezes, a gente colocar uma ideia nova, mas ao mesmo tempo foi muito bom, porque na faculdade a gente aprende muitas técnicas, mas nem sempre essas técnicas elas são aplicáveis. Ou às vezes as técnicas elas têm que ter um pouco mais de prática, né? Então, claro que a gente teve algumas dificuldades para implantar algumas técnicas, né? Algumas coisas, por já se ter um costume, né? De como se fazer um negócio, de como se dirigir, mas ao mesmo tempo os meus pais eles são um pouco abertos, né? Também nesse sentido, e que facilitou um pouco, porque na verdade toda vez que eu mostrava que algo que teria um resultado, só que eles queriam ver se tinha um resultado ou não, né? Então eu sempre tinha que mostrar o resultado, depois eu mostrava a técnica, né? Tinha que primeiro mostrar o resultado para daí conseguir implementar aquilo que a gente estava aprendendo na faculdade, né? E que ao longo do processo, se tornando na verdade talvez mais profissional possível, né? Afinal de contas você veio com umas ideias e com situações que de repente às vezes são simples, né? Ou que geram uma certa mudança na estrutura da gestão do negócio, né? Que essas são mais complicadas de mexer, né, Rafa? Só para ter uma ideia, por exemplo, a gente tinha o pedido, quando alguém comprava algo, era feito manualmente, né? E vendo que aquilo era trabalhoso, né? Você fazer toda aquela relação, e depois para você ter um controle daquilo que você vendeu, você no papel é muito difícil, né? E hoje o negócio é muito rápido. Então na faculdade a gente aprendia que hoje você tem que ter controle de tudo, né? Você tem que ter controle, principalmente na parte da logística, você trabalha muito com essa questão de ter controles, né? De entradas e saídas serem muito bem determinadas para você seguir em frente, né? Você tem que comprar tanto porque saiu tanto, você tem que armazenar tanto porque você vai vender tanto. Então, nessa questão de implantar o sistema foi bem complexa, né? Bem complexa a parte de treinamento ali, porque quem faz os pedidos muitas vezes sou eu e minha mãe, às vezes meu pai, né? Então essa parte de implantar o sistema gerou um certo atrito, demorou um tempo, até que eles continuavam no papelzinho e depois eu tinha que transferir para o sistema, passar limpo, né? Que é retrabalho, né? Mas depois de um certo tempo eles perceberam que ali a gente tinha muito mais controle e era muito mais fácil de organizar o negócio. Então daí eles, depois de um certo tempo, né? Eles admitiram e seguiram usando daí. Bacana. Rafa, hoje você se sente satisfeito com a gestão do seu negócio, que agora você pode dizer, olha, realmente tomei a decisão certa lá atrás? Com certeza, assim como no tempo do colégio, que eu era bem, né, no jogo ali, tinha aquela questão de sempre querer ganhar e tal, no negócio também funciona assim, a gente sempre, nunca está satisfeito, né? Eu pelo menos nunca estou satisfeito com os resultados e sempre procurando ampliar e melhorar, né? Mas agora em questão da escolha, realmente hoje eu vejo que nem eu falei no início, né? Não me vejo programando, mas me vejo ali no negócio que hoje estou tocando, cuidando do negócio da família, né? Da empresa. Hoje eu me vejo daqui a
30 anos me vejo ainda ali, né, ajudando e seguindo nesse negócio, né? Que o teu pai e a tua mãe, eles ficam felizes? Eu sei que você já disse que não havia uma cobrança, né? Olha, alguém tem que tocar o negócio familiar, mas eles ficaram felizes com a sua ida até a empresa, com a possibilidade de você continuar os negócios? Com certeza, é nítido nos olhos deles, principalmente porque daí eles tiram aquelas férias deles, né, que antes eles não podiam tirar, porque daí eu tô ajudando ali e tomo conta, né, e a satisfação deles é grande, né, de ver que o negócio vai seguir, né. Assim também como eu penso que daqui a uns anos, daqui a pouco, eu ainda não tenho filhos, mas meus filhos podem tocar o negócio. Eu vejo que eles sentem muita alegria nisso de ver que eu estou seguindo e que a empresa vai continuar, né? Não é algo que eles criaram, é algo que eles criaram, mas que vai seguir ainda muitos anos. Que bacana. Rafa, eu vou fazer uma pergunta aqui, que aliás, essa pergunta eu faço para todo mundo aqui do programa, e eu julgo extremamente necessária e até uma maneira da pessoa fazer retribuição a algumas pessoas, que é a formação do nosso caráter, né, Rafael? Ao longo dos anos a gente vai pegando várias pessoas como exemplo, né? A gente pega o exemplo de alguém, de outro, pai, mãe, irmão, tios, ou alguém que fez parte da nossa vida, e a gente vai formando o nosso caráter pessoal. Se você tivesse que trazer o destaque de algumas pessoas que ajudaram a formar você como pessoa, como cidadão, você poderia destacar quais pessoas pra gente? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil agora. Mas com certeza, em primeiro lugar, os meus pais, né? Eu vejo muito da questão da nossa criação, do nosso caráter, que vem deles, né? A gente vem talvez de uma criação um pouco mais antiga, que os pais eles nos cobravam, mas ao mesmo tempo eles a gente achava talvez um pouco ruim, mas depois a gente via, não, mas era necessário realmente, né? Essa cobrança foi necessária. Então eu vejo, tanto pessoalmente quanto empresarialmente, eu vejo eles assim como um exemplo muito, muito bem sucedido e que eu quero seguir, né? Agora, claro que no meu caráter, se a gente for parar para pensar, a gente vai voltar lá pro prézinho, a gente vai ver que tem um pouco daquilo que a gente aprendeu com a professora Marlise, que eu aprendi no colégio, que eu aprendi dentro da igreja, na catequese, que eu aprendi na faculdade. Então os professores, com certeza, eles têm um papel também importante, né? Que a gente ficava muito tempo no colégio, então eles ajudavam bastante nessa questão do caráter, né? Agora não vou falar o nome de um professor específico, mas todos os professores que a gente teve durante essa caminhada aí, desde o colégio até faculdade e também dentro da igreja, né, como catequese, crisma, que a gente aprendeu muita coisa de como seguir a nossa vida, né, de uma maneira mais correta, né, que às vezes não é fácil, mas que ela tem resultado. É verdade. Rafael, você já falou que não tem filhos, mas é casado, noivo, namorando? Não, a gente está num processo de quase noivado, né? São 5 anos de namoro, a gente está ali programando um noivado, mas ainda não saiu. Como é que é o nome da namorada? É a Gisele Zanovelo, ela não é aqui de Teutônia, ela é arquiteta, está se formando agora também, mas daqui a pouco ela tá vindo morar pra cá também. É verdade, daqui a pouco pode expandir o negócio, né? Abrir mais uma linha de negócio na empresa familiar, né? Com certeza, com certeza. Que bacana. Rafa, eu fiquei muito contente da tua visita no dia de hoje. Feliz pelo teu crescimento, Rafa. Que a gente pôde, né, compartilhou boa parte da infância, mas a gente acaba perdendo contato e a gente fica curioso, né, para recordar dos colegas, né? Olha, onde é que foi parar o fulano? Onde é que foi parar? O que será que faz a vida, né? A gente fica com aquelas curiosidades, né, para saber como é que foi, né? Se a pessoa conseguiu vencer na vida, e a gente fica muito feliz com esses exemplos, Rafael. Principalmente, né? Você vai mostrando pra gente que se conseguiu vencer na vida, tá vencendo, tá batalhando, tá na empresa hoje familiar, que
que é tradicional aqui do município. Eu acho que a maioria das pessoas conhece, se não conhece já ouviu falar. E que bacana que você está seguindo essa linha. Obrigado pela visita no dia de hoje e desejando muito sucesso, muita sorte ao longo da sua história, que a gente sabe que você merece, Rafa. Muito obrigado aí, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar falando, e é isso aí, que cada pessoa aí que está escutando, né, que tem um sonho, que toque em frente, né, realmente, vai ter dificuldades, mas que o objetivo seja maior do que a dificuldade, né, siga em frente. Que bacana. Portanto, hoje no programa nós entrevistamos o Rafael Antônio Gribler, ele que trabalha na empresa familiar, né, da sua família, do seu pai e da sua mãe. Fez curso técnico em informática, fez logística. Rafael que passou a sua infância na escola no Gomes Freire, como a gente destacou, fomos colegas de aula, né? E com satisfação nós recebemos Rafael na manhã de hoje. Lembrando que o Espaço Empreender retorna no próximo sábado às 11h30. A você que fez carinho da audiência na manhã de hoje, nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência. Na sequência a gente segue com a programação aqui da Rádio Tirol. A todos um bom dia. Esse foi mais um Espaço Empreender, valorizando quem faz o dia a dia da nossa comunidade. Espaço Empreender retorna no próximo sábado, aqui na Tirol FM, a mais do Vale.